aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando o podcast do 12. E na nossa session de hoje temos a Jéssica. Cuscuz. E aí, sua Vera? Sua Vera, só na treta. Jogando a voadora. Treteira, garota, né? Conta, vai, conta o que aconteceu. Ah, velho, o bagulho que é o seguinte. Se você... Eu já comecei falando umas bostas, mas eu vou falar o que realmente aconteceu. Fui no bar com duas amigas, daí a gente vir pra cá, entendeu? Gravar. E uns 5, 6 caras começaram a me encarar. Fiquei putaça e pedi pra parar de encarar, né? Daí deu cadeirada. Não, pô, pedi com maior educação. Pô, para de ficar me olhando aí, por favor, pô. Esse cara, não, mas então, se você saiu de casa, você tá à mercê disso, tá ligado? É isso. Otário. Aí eu fiquei putaça, segurei a garrafa de 600 na mão, né? Garrafada comigo mesmo, né? Ainda mais Vem em São que aqui Paulo. é Praia Grande. Até porque eu não quer. E aí, mas assim, mas foi suave. Eu preferi mudar de bar antes que o Titi e o Léo chegassem pra não dar merda. E aí encontrei com eles em outro bar, então deu tudo certo. Justo. E na nossa session semi-virtual temos o Jean do canal Plantando Bem. E aí, Jean, como é que você tá? Salve, salve. Eu tô tudo na paz. E vocês aí? Tudo tranquilo, né? Tudo certo. Paz é bom, hein? Paz é bom, né, Jéssica? E se apresenta aí pra galera do canal que tá te conhecendo agora. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Jean. Eu sou fundador do canal Plantando Bem. Lá a gente ensina sobre o cultivo indoor e outdoor da nossa querida plantinha. Que delícia, cara. Gostoso, hein? Me interesso. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Testando o podcast do 12 que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho pra você ouvir, fazendo o que quer que você faça de manhã, tipo saindo na mão igual a Jéssica. E a gente também tá lá no radiohemp.com, pontualmente às 4h20. Esse podcast aqui também sai em vídeo no canal 12 Backup, na quarta-feira, tipo umas 4h20, 5, 6, 7, mas eu solto o link lá no Instagram antes, hein? Então não vacile e segue a gente lá no Instagram, que já solto de madrugada logo o link. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal 12, e a gente também tá lá no YouTube, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo no canal 12 lá no YouTube. E se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva a continuar produzindo conteúdo, cola lá em apoia.se/12, tem várias recompensas lá pra você, tem a nossa sessão de sexta, tem sorteios de kits que a gente faz aí todo mês pra vocês, e vários bagulhos lá, vários e tudo mais. E antes de começar a nossa brisa aqui, Jéssica, deixa eu falar da loja 12. Loja 12, a loja 12. Tem mais pra comprar. Jéssica, tá rolando promoção das peitas mais palosas da internet brasileira. As peitas da loja 12, cara, tem peita com até 50% de desconto, Jéssica. E não, você não tem noção. Eu deixei tudo pra última hora, né? Porque eu sou dessas pessoas, né? Deixar pra última hora. E eu me dei um pouco bem. Porque assim, eu acabei de mudar, tava meio sem grana. Falei, pô, ainda não peguei aquela que eu queria, né? Porque são muitas peitas da coleção pra eu adquirir, né? Durante esses meses. E aí que agora, cara, eu tô incrédula com o preço que tá. Tô incrédula. Né? Tem, até 50% de desconto. 55%. E se você levar qualquer peita lá que tá na promoção, você ainda ganha uma cedinha, meu parça. Meu, a sexta tá feita, né? Né? Não. E se você pagar no Pix ou no boleto, tem mais desconto ainda. Vai acumulando, você pega esse desconto. Vai. E se você for do estado de São Paulo e fizer qualquer compra acima de R$ 199,90, você ainda ganha fretes grátis. Fretes grátis. Não, aí tá demais. O bagulho tá louco, mano. Então não vacila, cola lá na loja 12 que tem as peitas mais palosas da internet brasileira, fechou? Última chance, hein? Mas vamos começar a nossa brisa aqui. Ô, Jean, deixa eu falar um bagulho pra você, cara. Que por a gente falar da nossa plantinha, as pessoas acham que a gente é especialista. E aí, mano, tem mandam muita pergunta pra gente. Mano, minha planta nasceu assim, fez isso aqui, tá nascendo uns bagulhinhos marrom e vamos... Cara, eu não sei. Eu gostaria muito de falar sobre cultivo, mas eu não faço a menor ideia. Eu sou um zero à esquerda no cultivo. Mas eu sou especialista. Não é especialista. Eu sou sim, eu sou especialista de rua. Entendeu? O que acontece ali por outros 500 que todo mundo sabe, eu tô sabendo. Aí quando é uma coisa mais, né, profunda, aí a gente tem que buscar ajuda mesmo. Né? Toda vez que a gente vem falar de cultivo aqui, a gente traz alguém que manja dos Paranauê, porque a gente não manja dos Paranauê, cara. E hoje eu queria que você contasse a sua história. Como é que entrou na sua vida isso? Os Paranauê.
Cara, legal. Primeiro eu queria falar que eu imagino, né, essa quantidade de dúvidas que você recebe, porque eu também recebo essas perguntas. E eu queria falar que a gente está aqui para responder qualquer dúvida, até as mais básicas, as mais simples, porque é para isso que a gente está aqui mesmo, para responder as perguntas e ajudar as pessoas a terem as suas flores e ficarem livres do prensado, que eu acho que é o objetivo Muito justo. maior. E você falou para eu contar um pouco da minha história? Exato. Cara, Como aconteceu isso? como que aconteceu isso, né? Eu acho que eu sou como a maioria das pessoas, a maioria dos usuários dessa planta. No início, eu só consumia o prensado e eu até imaginava que só existia o prensado. Lá onde eu morava, eu nasci e cresci numa cidade do interior de Minas Gerais, Divinópolis, e aí na periferia da cidade, e lá onde eu só conhecia o prensado, só existia o prensado, não conseguia conceber a ideia de uma flor. Tanto é... Mas eu acho que é a realidade da maioria dos brasileiros, né? se pá é a realidade da maioria, ou a maioria começou assim, pelo menos. Foi o meu caso. Tanto é que eu imaginava que se eu plantasse, eu teria que prensar ela com conhaque e mel. Com conhaque e mel, essa era a lenda que tinha. Saiu conhaque não e só mel? prensar, né, velho? Que loucura, Essa era a cara. brisa da época. Tinha que prensar com conhaque e mel para ficar bom. Hoje em dia eu sei que se fizer isso, na verdade, vai estragar tudo. Mas essa era a lenda lá da época. E aí eu fiquei durante muitos anos consumindo só o prensado. Depois eu até fiquei um tempo parado. Depois continuei consumindo. E uma época eu já comecei a trabalhar assim, num emprego mais de boa, eu era funcionário público da prefeitura. Trabalhava num posto de saúde. E aí teve um dia que eu continuava consumindo prensado, né? Então, continuei consumindo prensado. Conheci a flor um determinado dia lá. Eu ia muito para festas rave e tal. Gostava. E aí, nessas festas rave... Que delícia! Você ficava frito, cara? Eu não ficava frito, não. Mas eu curtia. Ficar frito de ficar, tipo... ir pra frente lá e voltar correndo. Ficar com a cara na caixa, assim. Desse jeito eu não ficava, não. Mas eu curtia. Gostosinho, me chamem. Eu curtia. Eu ia todo final de semana. Caralho. Era bons tempos, jovem, né? Bons tempos. E aí, nessas festas eu conheci a flor. Descobri que existia a flor. E eu, abriu a minha mente, né? Eu descobri, não, então existe a flor, então dá pra plantar. E aí, nessas festas também eu descobri os primeiros growers que eu conheci, que eram pessoas que plantavam. E aí conheci lá pessoas comuns, né, trabalhadores e tal, que plantavam a própria plantinha. E aquilo ficou na minha mente. Só que eu não tinha coragem de começar a cultivar, porque eu tinha um monte de dúvida, eu não sabia se era seguro, se dava para plantar, se não dava. Só que teve um dia que eu tava sem prensado, era tipo uma quarta-feira, à tarde. À tarde não. Nossa, olha como marcou a vida do cara. Não. Ele lembra, era uma coisa. Meio de semana. Era tipo meio de semana, porque eu lembro que eu cheguei do trampo e eu não tinha prensado e queria degustar uma coisinha lá. E aí eu fui buscar, já que eu não tinha nada, fui buscar. Era de tardezinha, tipo umas 6 horas e tal. E aí eu fui. Caraca, marcou mesmo. É fácil de lembrar porque era logo depois do trampo. Meu trampo eu parava às 5. Justo. Então era tipo de 6 às 7, assim, no máximo. E aí fui buscar lá onde era a boca, né? E a boca era tipo num matagal. Do lado tinha um campo de futebol, assim, de terrão e tal. E eu fui descendo a rua lá, de boa. Fui lá. Peguei o prensado com a galera que estava lá do lado do campo. E aí, esses caras que estavam lá do lado do campo, muitos deles eu conhecia, que, tipo assim, tinha crescido comigo, jogando bola ali. Tipo, isso era pertinho da minha casa, tipo, uns 2 quarteirões. E aí, eu peguei lá minha paranguinha, acho que era 5 ou 10 reais, coloquei no bolso. E a galera que estava lá ficou trocando ideia comigo, eu fiquei trocando ideia com eles. Eu conhecia eles e tal.
e aí a gente ficou lá, conversando e tal. Tinha acho que umas 6 pessoas, tal, 7, alguma coisa assim. E aí, a gente tava lá conversando, depois de uns 10 minutos, do nada, veio um carro grandão, correndo, e descendo a rua, e entrou dentro desse campo, correndo mesmo, tipo assim, tava uns, sei lá, uns 80, 100 km por hora. Talvez menos, né? Deu a impressão que tava muito rápido. Na adrenalina, e o né? campo era de terra, levantou aquele poeirão. E aí um dos caras que tava lá com a gente levantou e gritou: ó os homens, ó os homens, ó os homens. Pra quem não sabe, os homens na gíria de Minas é a polícia. E aí... Na gíria de... nacional, acho. E aí, todo mundo levantou e saiu correndo. Uns jogando droga pro alto, um saiu correndo, pulou no meio do mato, assim, pra esconder. Nossa. E aí eu fiquei lá, tipo, deu aquele medo, aquele susto. Saí correndo também, né? Não ia ficar lá e só eu. E aí eu saí correndo. Correr eu também vou correr, eu também sou saí dessas. correndo também. E aí saí correndo. Por sorte, eles tinham entrado dentro do campo e a gente estava meio que do lado, assim, na lateral. E aí eles tiveram que dar ré. Enquanto eles estavam dando ré, saiu todo mundo correndo. E aí eu saí correndo que nem um doido. Corri. Cheguei em casa desesperado. Coração saindo pela boca. E aí, quando eu cheguei em casa, desesperado ali e tal, eu fiquei pensando, pô, o que poderia ter acontecido comigo ali? Eles poderiam ter pego eu ali, pegado as coisas que eles tinham jogado pro alto ali, poderia ter pego outras coisas que a galera geralmente esconde, né, perto assim. E aí eu fiquei pensando, o que será que eu posso fazer para não acontecer isso? E aí eu pensei, será que se eu plantar, eu corro o mesmo risco? E aí eu fui pesquisar na internet e eu descobri uma lei, que é a Lei 11.343/06, provavelmente vocês já conhecem ela. Sim. E aí eu descobri que no artigo 28 dela, falava que quem planta para o próprio consumo está sujeito às mesmas consequências com o usuário. E aí eu pensei, pô, então eu posso começar a plantar, é o mesmo risco de eu ir ali comprar o prensado. E aí foi nesse dia que eu tive o start de começar a plantar. E aí eu decidi, nesse dia, foi um momento ali de virada de chave, eu comecei a plantar, né? Primeiro me preparei, estudei um pouco e comecei a plantar. E aí investi, comprei os equipamentos, gastei ali uns 3, 4 meses estudando, até chegar os equipamentos, chegar as sementes. Chegou, eu comecei a plantar. Quando eu comecei a plantar, já coloquei o LED lá em cima das plantas e, tipo assim, uns 2 dias as plantas já começaram a apresentar problemas. Eu pensei, pô, não é tão fácil assim. A mesma coisa, me identifico. Não é tão fácil assim. E aí eu fui... E aí eu fui estudar, né? Fui procurar na internet para ver se eu achava o que estava acontecendo. E aí eu gastei ali algumas horas. E aí depois de algum tempo eu descobri que era excesso de luz. Depois de gastar muito tempo ali, eu descobri que o meu LED estava muito perto e era um LED para plantas mesmo. E aí eu afastei o LED, deu certo, a plantinha começou a crescer. Deu bom. Só que aí, depois de uns 15 dias... O que aconteceu? Travou de novo. Não demorou nem 15 dias. Estiolou. Estiolou não. Ela travou. Dessa vez, ela começou a amarelar. E aí eu não sabia o que era. Tive que procurar mais um pouco. E eu descobri o tal do pH. Descobri que eu tinha que regular o tal do pH. E aí, beleza. O terror dos growers. E aí beleza, corrigi isso. E foi aos trancos e barrancos, até chegar na minha primeira colheita, que eu colhi ali umas 50 graminhas. E aí, 50 Nossa, e como foi, cara, isso aí? Quando que foi? Foi em 2013. Não, como foi? Como foi isso, cara? Porque, tipo, é impressionante. Toda vez que eu encontro um grower, parece que tá me apresentando um filho, sabe? Tipo, olha isso aqui, eu fiz isso aqui, babá, e no meu The Wiz eu fiz isso, tá aqui. Tá ligado? Tô ligado. Então, foi incrível. Tanto que marcou a minha vida. Tanto é que
o que eu ia falar, tipo assim, eu gastei um tempão, eu investi uma grana, eu acho que foi mais de R$2.000 comprando os equipamentos. E aí tive essa colheita de 50 graminhas, enquanto eu esperava colher umas 300, né, para ficar livre do prensado de uma vez. Colhi essas 50 graminhas, só que a sensação foi muito boa. Porque eu pensei, pô, então eu posso plantar a minha planta. E aquelas plantas que eu tinha colhido, por mais... possível. E aquelas plantas que eu tinha colhido, por mais que elas tivessem passado por muitos problemas, foram as melhores flores que eu tinha consumido até então na minha vida. E só de não ser cheio de amônia, de estar curado direito, de você saber o processo que aconteceu, né? Sim. Aí aquilo ali marcou do tipo assim, eu falei, é isso aqui que eu quero pra minha vida, nunca mais eu quero comprar prensado. E aí, continuei cultivando. Não fiquei livre do prensado, porque essas 50 graminhas duraram ali uns 2 meses. E a minha outra... Ainda mais com a emoção, né, de ser a primeira. Eu lembro que a primeira coisa que a gente fez depois da colheita, que eu fiz, foi pegar uma seda de 25 gramas, de 25 centímetros, daquelas grandonas, e bolar um baita de um bag gigante. O tamanho do seu braço. Vou economizar. Corta a cena. Nem tinha E, curado. sabe o que eu queria te perguntar? Porque eu acho que entra muito aqui também, porque assim, a gente fez umas perguntas, né, pra galera que acompanha lá o nosso Instagram, inclusive se você tá ouvindo a gente e ainda não segue, @canal12. A gente perguntou quais as maiores dúvidas, assim, da galera sobre cultivo. E aí a gente separou aqui uma galera, e tem uma que faz muito sentido com o que você tava falando sobre pH e tal, né, esse começo, assim, esse aprendizado. Que é, quão importante é o pH da água da rega no resultado final da colheita? Você que sentiu, assim, logo de primeira essa dificuldade, que já percebeu que ficou amarelada e pá. Como que foi? Você sentiu diferença no final? O que você teve que fazer? Sim, então, vou explicar certinho para todo mundo entender bem essa dúvida. Basicamente, o pH vai depender do tipo de fertilizante que você está usando. Dependendo do tipo de fertilizante que você estiver usando, se for um fertilizante que eu chamo de um fertilizante mais pesado, que é geralmente um fertilizante que tem um pouco mais de mineral, ele normalmente você tem que controlar o pH. E isso é extremamente importante ao ponto de, se você não controlar, a planta pode morrer de pH desregulado, porque ela não consegue absorver. Porque ela não consegue absorver os nutrientes. Basicamente, o que o pH faz, ele deixa os nutrientes disponíveis. Se o pH estiver muito desregulado, ele impede que a planta absorva os nutrientes. Porém, então, independente do seu começo, se você manja ou não, essa é uma coisa muito importante de prestar atenção. É extremamente importante de prestar atenção. Porém, tem uma coisa que tem agora uma vertente de fertilizantes orgânicos que você não precisa regular o pH. Por exemplo, tem um que eu uso que chama Flower Mind, que você não precisa regular o pH, nem da água das regas que você faz com o fertilizante, nem das que você faz sem o fertilizante. Ele é um fertilizante orgânico que ele mesmo controla ali a distribuição de nutrientes e ele não fica tão à mercê do pH. Na verdade... Que doideira, cara! É muito doido. O negócio não é fácil, não. Quando eu escutei a primeira vez falando desse fertilizante, eu não acreditei que ele fazia isso. Depois eu só acreditei fazendo na prática e testando. Mas é bem legal, facilita bastante. E é bizarro isso que você tava falando, porque você contando o seu começo, né? Porque não é que é impossível, mas é muito difícil todo mundo acertar de primeira, né? Colocar ali a sementinha e dar tudo certo, conseguir colher e tal, e tá tudo certo. E eu também tive essa parada, tanto que quando eu perguntei pra você de estiolar, foi o que aconteceu comigo, né? Sim. Então eu lembro que a primeira vez, o meu erro foi deixar muito longe a luz. Que eu fiquei, não, vai queimar minha plantinha ali, meu Deus, não pode, que não sei o quê. Só que na realidade ela tava pedindo por isso, e aí o caule cresceu demais e não conseguiu desenvolver outras paradas, né? Então é muito importante, tipo assim, eu julgo, né? Eu ia te perguntar isso também. O que é mais importante pra você que você julga ser logo
de você entender bastante no começo, sabe? Hoje, eu vejo que se eu fosse começar hoje a fazer alguma parada dessa, seria por esse começo de luz e o início mesmo do que precisa depois da germinação. E não me preocupar muito com, depois que florescer e tal, porque eu tinha essa preocupação, mas e depois? E não sei o que lá. Ainda mais você nem chegou no bagulho, nem né? cheguei. O negócio nem... Eu tava germinando ainda, eu já tava... Mas como que eu vou secar o negócio? Não sei nem se vai ter, entendeu? Nisso você tem razão. É bom focar mais nas etapas iniciais. Mas eu diria assim, primeiro é importante a pessoa entender que a planta não vai precisar só de uma coisa. Então não é só da luz, não é só do fertilizante, ela vai precisar da combinação dessas coisas. Sabendo disso, a pessoa pode montar ali o cultivo dela, né, comprar as coisas, os equipamentos, e começar estudando as fases iniciais, e igual você falou, depois que você estudou a fase inicial, você estuda a segunda fase, depois você estuda a terceira fase, e assim você vai progredindo ali, passo a passo. E aí eu acho que se for elencar, né, for falar uma coisa das mais importantes, é a luz. A luz, sem dúvida, diria que uma das mais importantes. Só que só a luz não funciona. Ela tem que ser combinada das outras coisas. E se for usada, né, de maneira errônea também, vai dar ruim. Isso. Luz demais, luz de menos é ruim. Ela estiola, igual você falou, ela estica. Luz demais é ruim também, ela trava e pode morrer. Inclusive, luz demais é mais ruim do que luz de menos. Dependendo do... Não sabia disso, não. Porque o luz demais mata ela. O luz de menos faz ela esticar, faz ela esticar. Talvez você ainda recupera, isso, você né? vê ela esticando e você consegue solucionar. O luz demais, ele trava, e aí se não for solucionado rápido, ela pode morrer. Tem solução também, mas tem que solucionar mais rápido. Ô, Gê, tem uma dúvida bem de cabaço, de uma curiosidade que eu vi lá no Uruguai. O que aconteceu? Quando a gente foi pra Montevidéu, lá qualquer pessoa pode plantar, tudo de boa, né? E uma coisa que eu vi, e eu conversei lá com a galera, é que muita gente, tipo, compra, tem os clubes, vai na farmácia, mas também tem uma plantinha em casa. E a única coisa que a pessoa faz é pegar uma planta e botar na varanda. Mais nada. Deixa a chuva regar, não sei o que lá. E aí, com certeza, vai ter todos os problemas que você falou, não vai ter... O pH não vai ser correto, né? Mas no final das contas, dá uma cota e a pessoa não teve trabalho nenhum, tá ligado? O quão viável é isso, você acha? Cara, existe essa possibilidade, né? A pessoa pode fazer isso e ela pode conseguir ter a colheita. Só que, por exemplo, você falou lá no Uruguai. Lá no Uruguai, se ele fizer isso, tá tranquilo, não dá nada. Se você fizer isso aqui no Brasil, você jogar... não é que vai dar ruim. Pode dar bom também, você pode ter a colheita sem ninguém ficar sabendo. Só que é o mesmo risco que você está colhendo, plantando a plantinha desse jeito, que ela pode ficar boa, pode não ficar, na maioria das vezes não fica, é muito difícil ela ficar boa, assim, ela pode render, mas boa, top, igual aquelas top... E é muita expectativa, né? Igual aquelas top que a gente vê no Instagram, é difícil ela ficar. E aqui no Brasil, você vai estar correndo o mesmo risco, implantando uma plantinha assim, que pode não ficar boa, e se dedicando a ela, fazendo um método, seguindo o que você precisa dar para ela, e fazendo ela ficar muito boa. O risco é o mesmo. Eu fico pensando que quando legalizar, esse vai ser o meu perfil. Eu vou ser a pessoa que tem um vaso na varanda e foda-se, sabe? Porque eu sou incapaz, eu já, descobri que a única coisa que eu consigo, assim, deixar o bagulho pans mesmo é cebolinha. Porque cebolinha é idiota. Você faz qualquer coisa com ela, ela é. Agora, o manjericão, mano, eu mato todos, cara. Sou uma boa. Eu sou uma dedo verde, não queria falar nada não, mas... Cara, mas... Nossa, tá maluco. Eu acho que, assim, se legalizasse amanhã, normalizasse aqui no Brasil, a gente pudesse ter a nossa primeira coisa que eu ia fazer é... Melhores amigos, vamos morar junto? Alugar uma casa que tem um fundo pra gente montar uma bagulho da hora, entendeu? Tipo, de responsa e já era. Cara, eu acho que você consegue sim ter colheitas de flores muito boas, muito bonitas e resinadas e sem ter muito trabalho. Eu costumo falar que todo mundo consegue plantar.
O que falta é um método. Ô, Jean, eu esqueço de almoçar às vezes, cara. Você não tá entendendo, Então, mas velho. você pode pegar um aplicativo que vai te lembrar de o que você tem que fazer. Exato. Caralho. Tem vários. Eu lembro que assim, eu queria até te falar umas paradas, velho. Mas peraí, Pode continua. falar, eu ia falar que tem várias soluções. Para tudo que você falar aí de desculpa, vai ter uma solução. Você pode falar que tá sem tempo, É verdade. mas aí tem uma solução de automação que praticamente faz a rega sozinho. Você só mistura a água com fertilizante e faz a rega sozinho ali. Então você tem... Eu, por exemplo, eu gasto uns 30 minutos por semana no meu cultivo. É assim, bem Caralho, 30 minutos por 30 semana? minutos. Muito pouco, É muito pouco. muito pouco. Nossa, É, caralho, que doideira. Nossa, então, eu tinha essa pira aí, por exemplo, eu ficava pensando, pô, cara, se eu tiver que viajar a trabalho, se eu tiver que fazer várias outras coisas que eu não esteja em casa, ou até mesmo, sei lá, velho, conheço um boy e vou ficar o final de semana na casa. O que eu faço? Vou largar minhas plantinhas? Não vou. Aí quem vai entender? Não pode, qual a desculpa que eu vou usar, entendeu? Que a pessoa não pode nem saber. Mas assim, a pira que eu tive logo no início foi... São muitas coisas, igual você tava falando, né? Não importa só a luz, não importa só o lugar. Acho que são várias coisas que vão se complementando. E, ao mesmo tempo, quando você vai conhecendo mais sobre cultivo, a meu ver, tem outras coisas que vão... Umas skills, assim, que vão destravando, né? Meio que, quando eu conheci o dimmer... Porque eu fiquei apaixonada. O negócio é automático, ele vai desligar a minha luz e vai ligar automático. Eu não tinha essa noção, sabe? E aí, isso me lembra um questionamento... que mandaram pra gente aqui, precisa realmente entender tudo sobre botânica? Ou só o básico é suficiente? não precisa nem o básico, para te falar a verdade. Você tem que saber quando regar, o que fazer ali. Se você souber isso, se você souber o passo a passo do que fazer, você não precisa entender de botânica. Mas só para falar o meu exemplo, né, que eu ensino outras pessoas, já ensinei centenas de alunos a ficarem livres do prensado, já sou livre do prensado há um tempão. Eu mesmo não tenho nenhum tipo de formação em botânica, nem nada desse tipo. A minha botânica é a botânica do ensino médio da escola estadual. Para você ter uma ideia. Então, nem era botânica, era biologia que chamava a matéria, que tinha um monte de... Era biologia. E aí a botânica era uma parte dessa matéria. Então, assim, não precisa ter um conhecimento de botânica. É claro, se você tiver, ajuda. Se você estudar a botânica da planta, também ajuda, dessa planta em específico. Os growers que são mais dedo verde, digamos assim, vão estudar a botânica da planta, mas não precisa necessariamente entender de botânica para ter as colheitas ou ficar ali prensado. E, ô Jean, quando você começou, botou a sementinha pela primeira vez na terra, até falar, caralho, aí deu bom, agora eu tô manjando o rolê. Quanto tempo demorou? Ixi. Cara, demorou 2 anos. Nossa, meu! Porque não é na primeira, né, velho? Eu vou te falar por quê. Porque só depois de 2 anos que eu fiquei livre do prensado. Primeiro eu tive a colheita lá. Sobre a quantidade, pá, né, que ia dar. E que eu consegui também ajustar tudo, ter os equipamentos certos, ter a habilidade para plantar, né, saber o método. E aí, depois de 2 anos plantando direto, sem parar nenhum dia, eu consegui ficar livre do prensado e eu consegui ter flores muito boas, flores bonitas e resinadas. Esse bonitas e resinadas é até um bordão do meu canal, a galera que tiver segue o meu canal, vai comentar aí. É o bordão do seu canal e a meta da minha vida, né? Mas assim, eu fico lembrando dessas primeiras vezes assim, e eu imaginava muito que fosse mais fácil. Eu não vou negar, não vou ser hipócrita, sabe? Eu achava que era mais fácil. Falei, pô, vou pôr a sementinha ali, eu rego várias plantas, sempre dá bom, nunca, né? Ninguém morre na minha mão. Só que é exatamente isso, tem várias outras paradas, tipo minerais, outras coisas que são muito importantes também. E é bizarro porque eu senti, pelo menos, que a gente se conecta com aquilo. Então, pra mim, foi um pouquinho mais além de só plantar... Não só, né? Que é um bagulho muito avançado pra gente, né? Que mora aqui no Brasil. Então,
não é a parada somente da gente plantar e cultivar tal. É a ligação que você tem com aquilo que você vai consumir, tá ligado? Eu me senti meio que a galera que mora na fazenda que só come aquilo que planta, Pode tá crer, ligado? pode crer. Que da hora isso, cara, demais. Eu acordava e não lavava os olhos. Eu já ia ver, tipo, nossa, como que tá? Tá da hora isso? Não tá da hora? Que não sei o que lá. O que tá precisando, né? E eu lembro que logo no começo eu te perguntei de show lá, né, que aconteceu comigo. E foi um chororô danado, porque é uma coisa muito simples, né? De tipo, luz e tal. Só que não é todo lugar que você vai ler, que você vai aprender. Distância de luz, distância. Eu nem sabia que tinha que ter noção de distância, cara. Pra mim, só tinha que colocar luz. Colocar luz tá iluminando? Tá iluminando. Então é muito mais difícil, assim. E isso me remete muito ao que a galera fala quando é contra, né, a ganja. De tipo... Ah, mas se legalizar ou normalizar, a galera vai ser muito maconheira, vai ter planta pra tudo quanto é lado. Gente, mas se fosse fácil assim, já teria. É verdade. Já teria, entendeu? De tanto de semente que eu já joguei por São Paulo. Já teria mesmo, é verdade. Não é tão fácil assim, mas também não é impossível. Tipo assim, tem que entender um pouquinho ali o básico. Mas realmente eu não te julgo por pensar isso, porque eu também pensava. Eu também pensava que era só jogar ela na terra, plantar de qualquer jeito, depois que eu tive a experiência, acabou. Eu falei, o quê? Nossa, isso que eu queria saber de você, cara. Qual, tipo, principais dúvidas que a galera chega pra você, entendeu? Porque eu acho que são muitas e muito diferentes, porque... Quando eu comecei a colocar a mão na terra, eu fui entendendo que são etapas, entendeu? Não é um negócio assim que você lê uma parada, entende como faz, vai lá, bate o ovo com a farinha e dá um bolo. Não é muito bem assim, entendeu? Então eu achei bem legal isso, de tipo, principalmente você que ensina todo mundo, quais são as principais dúvidas assim da galera? Então, eu acho que uma das primeiras dúvidas começam já antes de plantar, que é tipo assim, como fazer isso em segurança? E aí você tem lá importante. E aí você tem uma série de dicas de como fazer isso em segurança, que eu falo de um método G. Eu chamo de método G, batizei ele lá no meu canal de método G, que é o seguinte. O primeiro passo é você manter o segredo, não falar pra ninguém mesmo, tipo assim, nem pros melhores amigos, nem pra ninguém, manter o segredo, porque uma pessoa vai falando pra outra... sem emocionar, porque uma pessoa vai falando pra outra, mesmo que seja por bem, às vezes o cara não fala pra outra pessoa por mal, ele fala, nossa, você viu, o fulano tá plantando, que legal, da hora. Só que isso vai se espalhando, e pra quem tá querendo manter a segurança, isso não é bom. O segundo passo é você tomar um cuidado ali com o seu cultivo, do tipo, usar, se for preciso, filtro de carvão, não deixar o barulho ir nos vizinhos. O terceiro passo é você ser um bom vizinho, justamente, você não ficar incomodando o vizinho, justamente para ele não chamar nada, para não acontecer nada, e você ter ali uma certa amizade com o seu vizinho. O quarto passo é você... Errou no terceiro, você manter o seu... O quarto passo é você manter o seu cultivo discreto, do tipo não deixar ninguém ver, nem avistar. E o quinto passo é você ter uma fonte de renda estável. Que essa fonte de renda... Estável não, comprovada, na verdade. Uma fonte de renda comprovada vai te deixar mais em segurança para plantar ali. E aí, fazendo isso, o cultivo é encarado como um cultivo de usuário. O risco, se estiver seguindo todos esses passos, é o risco de um usuário. Faz sentido, porque aí vão analisar, né, de onde vem sua contribuição ali mensal, o que acontece, como que é a sua vida diariamente. Verdade. E hoje teve uma brisa muito louca que foi num evento, acho que foi no Rio de Janeiro, se não me engano, não lembro. Mas eu tava trocando ideia com o maluco lá, trocando outras ideias, e ele falando assim, mano, todo mundo tem que plantar, não sei o que lá. E eu lembro que no começo do canal, a primeira vez que a gente falou sobre cultivo, teve um cara que contou uma história que é exatamente nessa brisa aí, né? Porque ele morava com os pais, e aí ele tava plantando escondido dos pais. Só que chegou uma hora que não deu mais pra esconder, né? Que começou a exalar cheiro pro universo. E aí, tipo, ele tomou carcada dos pais, né? Os vizinhos ficaram sabendo, deu mó BO, tá ligado?
E aí, tipo, por isso que eu sempre digo, esse bagulho que você falou é uma questão de responsabilidade até, né, cara? Porque, mano, não é toda a realidade que é possível, que cabe, né? Tem que tomar alguns cuidados justamente para o cultivo não ser confundido, para você evitar ao máximo de ser confundido, porque essa mesma lei ali que eu falei um pouco atrás, ela não deixa claro o que é um cultivo de um usuário e o que não é. Fica à mercê do juiz. E aí o juiz usa várias características ali para julgar. Então é um dos papéis fundamentais de quem está falando isso, né, para plantar, ensinar qual que é a melhor maneira de você plantar como um cultivo de usuário, justamente para evitar que pessoas saiam achando que, então legalizou, posso plantar do jeito que eu quiser e fazer de qualquer jeito, e depois essa pessoa ter um problema. Para você ter uma ideia, a gente tem... Só no nosso podcast 88 a gente falou bastante sobre isso, da legislação, porque como o Jean falou, pela lei, o que tá escrito lá no preto no branco é o usuário que vai na biqueira e o cara que planta para consumo próprio é a mesma coisa. Pra lei é a mesma coisa. Só que tem muitas entrelinhas aí que não tá descrito na lei, que dá pra... É a interpretação de quem tá julgando, né? Que aí as coisas que o Jean falou ajuda muito a evitar essas confusões. Isso, exatamente, ajuda muito. E eu tenho até duas dicas extras, né? A primeira é quem puder, assiste o vídeo aí no canal de vocês, que é com um advogado, né? Vocês têm até um vídeo conversando com um advogado. Sim. Se puder conversar com um advogado pessoalmente, também converse, explica seu caso pessoalmente. E para quem vai fazer o uso medicinal, você pode fazer o pedido de um habeas corpus, que aí sim você tem uma garantia jurídica de poder cultivar para fazer a extração do seu remédio. Pode crer. Eu também. Eu acho que caberia eu contar aqui o que aconteceu comigo. Você acha que não? Conta. Porque já foi resolvido, já deu tudo certo. Então, eu vou contar aqui o que aconteceu comigo, porque a gente não falou ainda sobre isso, eu tava esperando resolver e tal, pra poder falar abertamente. Mas o que aconteceu foi que na pandemia eu acho que todo mundo teve a grande ideia, né? De colocar as sementes pra jogo, né? Afinal, vamos passar mó tempo aqui em casa, né? Tamo de boa, tal, blá, blá, de boa, entre aspas, né? Só pra constar, eu falei, miga, sua louca. Mas prossiga. E aí, que a gente tomou um cuidado, eu vou envolver o Léo nisso, porque ele tá envolvido. E aí, a gente dividiu as paradas, porque não é, assim... vocês lembram, né? Que a gente não tem grana. Então, a gente dividiu o grow, a gente rachou várias outras paradas que precisavam, luz adequada, tal, não sei o que lá. Colocamos no meu quarto e falamos, vai ser aqui, suave. Só que eu tava dividindo a casa com 2 amigas, entendeu? E aí, eu tava morando numa quebrada no começo da pandemia, né? Na real, pra quem não acredita, né? Eu não lembro, eu sou de quebrada, né? Então eu sempre morei. E aí eu sempre tive que tomar o máximo de cuidado, porque normalmente em quebrada, a galera vai alojando as paradas e vai crescendo a casa. Como eu aluguei, eu não podia fazer isso na minha. Então as casas do lado sempre viam o que tinha na minha casa, né? Porque era um tipo sobrado e a minha casa. E aí eu falava pra minha amiga em questão que morava comigo que, porra, velho, então, me ferrei ali pra juntar uma grana, comprar um grow, pra deixar o bagulho dentro de casa com a luz, pra não ter BO, de estar na quebrada e tal, não sei o que lá. Porque são 2 coisas, né? Quando você vai, na minha concepção, né? Não tô falando que isso é a verdade, né? Tô falando da minha visão. Quando você mora num pico de playboy e você tem suas coisinhas ali mais incubadas, você tem um risco, né? Quando você tá na quebrada e você tem as suas coisinhas ali, é outro risco. E aí tem um risco maior, que é de quem não tem noção ainda, de que a gente não mora em Amsterdã, né? A gente mora no Brasil. Então não dá pra colocar as coisas assim no quintal pra tomar sol, ficar de boa e tal, porque afinal temos vizinhos, né? E aí aconteceu que um dia os vizinhos viram, né? Guardaram a informação pra eles, porque a galera sabe, né? Ninguém é burro, quem planta tem. E aí, um dia que eles estavam muito putos por alguma razão, chamaram a polícia. E aí, tá sendo engraçado. Eu acho que tá sendo engraçado pra galera ouvir isso, porque já passou. Aí, mano, eu tava em casa, velho. Então eu tava de camisetão, pá, de boa, assim, na sala. E aí tocou a campainha. Quando eu olho pela janela, assim, que eu olho aquela cor vermelha, preto, branco, eu falei, ferrou, mano, é polícia. Fui lá, abri a porta, falei, e aí, tudo bem?
Aí, não tá tudo bem, tem uma denúncia, tal, a gente precisa entrar. Falei, então, mas tem um bagulho que chama mandado, né, que eu preciso, tal, pra saber do que tá acontecendo, pra eu me inteirar. Ela, não, plantio, e me empurrou. Então, por que eu acho muito importante falar sobre isso? Se eu tivesse num prédio, num pico da hora, ninguém ia me empurrar e entrar em casa sem nada. Mas eu tava morando numa quebrada, é claro que ia me empurrar e entrar em casa sem nada. Se fosse na cobertura no Morumbi, não passava nem da portaria. Exato. Mas o que aconteceu basicamente, pra eu poder resumir, pra não ficar uma coisa muito cansativa... É que você é treteira, né, Jéssica? Não. Arranjou treta com o vizinho, né? Não fui eu. Pior que foi minha amiga, essa que é a merda. Eu gastei dinheiro pra cacete, entendeu? Pra poder fazer o bagulho na maior encolha. A mina me coloca a planta no quintal. Mas assim, eu acho que o mais da hora que eu passei disso tudo é que eu consegui entender mais ainda. Eu já estudava bastante sobre as leis e tal. Mais da hora, eu vou confessar que ela me deu voz de prisão, né? Quando ela achou as plantas dentro de casa, porque ela acabou achando, ela e outros 2 caras que entraram. E eu acho que o mais da hora é, tipo assim... Na hora eu senti um medo do cacete, sabe? Eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso, caramba? Mas eu comecei a lembrar de tudo que eu estudei. De quando eu tava empenhadona. Eu falei, não, mas calma aí, cara, não é assim. Não tô Não no é erro, assim. não Eu tô falei, no você erro. achou uma balança aqui em casa? Eu não tô fazendo nada de errado, Não é entendeu? biqueira. Então eu fui pra delegacia, a gente tomou um chá de cadeira, eu tive que explicar isso e aquilo. Só que, de novo, uma coisa muito importante, se você é da quebrada e isso acontece com você, isso vai depender muito do delegado que tá ali do dia, Não, se você da tá galera que tá te abordando. Se você tá na quebrada e mora no barraco, é poucas ideias. Jéssica. Poucas ideias, Querendo ou não, exato. é poucas Não, ideias. tipo assim, se tu mora no barraco, acabou. Assim, sendo bem, né? Tipo assim, eu morava numa casa que era de boa, era numa rua de quebrada, mas assim, era quebrada, velho. Era uma casa que a galera tocou ali pra bater e pá, entendeu? Não teve que chutar a porta e já entrou. Então foi muito bizarro, assim, porque foi a primeira experiência que eu tive disso. Não quero mais ter. Eu diria assim que, tipo assim, né? No Brasil, infelizmente, essas coisas acontecem. Acontece. Infelizmente acontece. Mas para quem quer começar a plantar assim, eu acho que tem que ir com cuidado, seguir essas recomendações de segurança que eu falei no mínimo. E tipo assim, Perfeito. se acontecer alguma coisa, também não pode deixar ser injustiçado. Não pode deixar alguém falar para você e falar que você é traficante se você não é. Tudo com respeito, mas você fala assim, é para o meu consumo pessoal. Com respeito. Você não vai também, né, ficar encrencando, porque isso faz só piorar. Mas com respeito você fala, é para o meu consumo pessoal, só meu, de mais ninguém, eu não dou, não vendo, não empresto, não dou de graça para ninguém, nem para minha mãe, nem para meu pai, nem para ninguém. E é só meu. Justo. E eu quero responder como usuário. E aí, né, você vai ter que ir lá conversar ali com as pessoas e tentar sair dessa. Mas, realmente, eu acho que o melhor caminho é o segredo. Porque aí, se você manter o segredo, não vai ter problema desse tipo. Justo. Seguindo esse espaço aí, vai dando certo, né? Posso fazer outra pergunta? Vai. Não entendo os termos que o pessoal usa. Nossa, muito gringo verdade, pra mim. Verdade, Caraca, me identifiquei com essa, hein? Caralho. Me identifiquei demais. Nossa, é o fert do overgrow e tá fazendo flush, não sei o que muito lá. inglesístico, né? É verdade. Tem uma dica pra isso? Tem como procurar por outras formas as paradas? Então, não tem. Eu diria que é melhor entender. Isso é uma gíria da comunidade. Depois... É isso, faz parte. É igual você tentar explicar, por exemplo, sei lá, feijão. Como que você explica feijão sem falar feijão? É verdade, é Tem difícil. jeito. É difícil. Talvez mais então, pra frente, assim, né? Quando a gente for mais normalizado na parada, que a gente vá criando umas paradas mais novas. Mas você e vê tal. o mercado publicitário, Mas, não. TI é tudo Tem inglês coisa também. que não, mas eu acho, eu ainda, né? Eu quero muito que seja uma coisa tão abrasileirada que a gente vá pegando uns nomes assim, vá colocando até uns nomes próprios na parada, tá ligado? A gente sempre faz isso em várias coisas. É verdade. Mas é muito difícil mesmo. No começo, Google Translation. Mas assim, não são muitos termos, são poucos. Por exemplo, eu acho que overfert
seria Flush. Overfed, Flush. Acho que só. E tem algumas Agora, siglas. Por exemplo, as Poda siglas, Top, Poda As Fim. siglas. Na verdade, Pode tem crer. outros também. Tem o Lollipopping, que é um tipo de poda. Tem o Super Cropping, que também é um tipo de poda. Mas assim, Já começou. mas depois que você entende esses nomes, você passa a saber o que é. É porque são nomes próprios. Então, por exemplo, Super Cropping é um nome de uma poda. Uhum. A gente pode até Não batizar tem ela como de outro mudar nome. muito, né? Verdade. Pode crer, A gente pode pode crer. até rebatizar ela, né? A gente pode até batizar ela com um nome em português. Só que falando em inglês, fica mais fácil se a pessoa quiser pesquisar outras referências. Sim. É verdade. Então, é às verdade. vezes a pessoa quer continuar pesquisando, ela pesquisa por esse termo em inglês mesmo. Então, assim, eu diria que não fique com medo do termo em inglês, entenda ele, aí você vai entender as gírias da comunidade grower ali. Justo. Aí você Inclusive, vai isso que entender eu o que é acho um mais da grower. hora de você tá com brothers que estão fazendo a mesma coisa, sabe? Tipo assim, porque cada um tem uma visão, uma percepção diferente das paradas, né? Somos seres humanos. Então é muito da hora quando você tá com um grupo de amigos pesquisando e entendendo sobre a mesma coisa e consegue conversar e compartilhar os mesmos assuntos, sabe? Eu acho isso demais. Inclusive, isso é uma coisa muito importante pra galera que tá perguntando, porque teve muita pergunta sobre uma parada que eu vou falar aqui. Que é o cultivo de baixa renda. Tá ligado? Tipo, começar, eu não tenho grana, e aí? O que precisa? Cada um vai pesquisando sobre uma coisa, vai entendendo exatamente sobre uma situação que precisa ali no início do cultivo. E o mais importante, né, que eu não vou esquecer. O Lucas Edu pediu pra gente mandar um salve aí, porque ele tá sempre vendo o nosso podcast. Então, um salve, Lucas! Lucas Edu. Só pra acrescentar, Jean, você falou que no começo você gastou uns 2 contos pra montar tudo. Uhum. Quanto você acha? Porque 2 contos, querendo ou não, tá longe da realidade de muitos Muita brasileiros, cara. Tipo, quanto você acha que é o mínimo? Tipo, o mínimo pra conseguir ter uma cotinha? Cara, o mínimo é 0. Tem gente que consegue com 0, só que é muito difícil. Aquele esquema que a gente tava falando do Uruguai, né? Quando você tem luz muito. no lugar que você possa colocar, né? É diferente, né? O cara ganha uma semente. Não, o cara ganha uma semente de alguém, joga na terra no quintal dele sem gastar nada, deixa a planta lá, seguir a vida normal, sem ele fazer nada, e vai ter uma colheita lá. Gastou 0. Só que é muito difícil fazer isso. Quase ninguém vai conseguir. Eu diria que, assim, dá para começar muito barato. A maneira de começar mais barato é cultivando outdoor, que é a céu aberto, à luz do sol. Para quem tem a segurança de poder cultivar e ninguém vê a planta e tal, é o tipo de cultivo mais barato que tem, porque você vai eliminar a maioria dos equipamentos. Você vai usar a luz da natureza, você vai usar o ar da natureza, você não precisa ter o grow. Então, basicamente, você vai gastar ali com terra, fertilizante, se você for usar, e semente, e vaso. Vai gastar ali, tipo assim, no máximo uns R$500 se você comprar tudo do bom e do melhor para um cultivo outdoor. No indoor também dá para começar barato. Dá para você fazer estufas improvisadas, né? O grow improvisado. Dá para você fazer a troca de ar improvisada. Por exemplo, você pode usar um cooler de PC para fazer como se fosse um exaustor. Eu usei. Não, mas tem aquela galera que usa o PC, o gabinete de PC, né? também, Usado também, velho. PC Grow. Sabe o que eu acho mais da hora PC que eu ia Grow. falar? Não sei se é o mais da hora, mas é um bagulho que eu acho demais, velho. É pra quem tem a oportunidade de morar em uma cidade que tem eventinhos de ganja, poder colar pra trocar ideia com outras verdade. pessoas, Isso tá ligado? É muito importante, cara. Isso é porque muito aí importante. a internet meio que assim... E aí você conhece pessoas que fazem a mesma coisa, que são próximas a você. Às vezes você consegue trocar informação do que você sabe e a pessoa não sabe. Ou até produtos, acessórios também. Acho muito da hora. Conhecer outras marcas, da né, hora. também é sempre da hora. É da hora. Esses eventos são bem da hora e é bom que você conhece pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, não é uma pessoa que, por exemplo, vai sair falando para outra pessoa.
Mas eu sempre recomendo cuidado para não quebrar a regra do segredo. É uma linha muito tênue. É importante, né? É uma linha muito tênue entre com quem você pode falar e com quem você pode não falar. Geralmente, eventos assim, é melhor de você falar, porque você está falando com uma pessoa ali que não conhece seu endereço, não sabe onde você mora direito. Exato, Então, normalmente... Nunca mais você vai ver, talvez. Ou Então, se você já se identifica, a pessoa já se abriu ali com você, você pega contato, né? Faz amizade, dependendo, tudo isso aí vai de feeling, né? Aí vai acontecendo, assim. E aí, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, beleza, começamos ali, pá, a galera já fez, já sabe o que precisa ali pro início, pelo menos minimamente falando. Mas tem uma parada que é muito importante, que é a diferença, né, entre uma planta e outra. E a gente recebeu uma pergunta aqui que fala exatamente sobre isso. Qual a diferença das automáticas para o resto das plantas no cultivo? Isso eu tinha muita dúvida no começo. Mas eu quero muito escutar você falar sobre. Beleza. Então, basicamente, as plantas elas são divididas em automáticas e fotoperiódicas. Então, só tem essas duas opções. Ou ela é automática ou ela é fotoperiódica. O que significa automática? Automática significa que ela vai florescer independente das horas de luz que ela esteja recebendo. E a fotoperiódica, ela depende de uma certa quantidade de horas de luz para crescer e ela depende de uma determinada quantidade de horas de luz para florescer. Então, por isso ela é fotoperiódica. Então, essa é a diferença principal das duas. Uma depende do fotoperíodo, a outra não depende, ela cresce e floresce independente do fotoperíodo, que são horas de luz. Fotoperíodo são as horas de luz. Então, teoricamente, a automática é mais fácil, né? Você bota lá e ela vai dar flor quando ela quiser dar flor, né? É isso que eu ia falar. Porém, tem um detalhe. Ela, teoricamente, ela é melhor, mais rápida. Ela, normalmente, ela fica menor, então ela se adapta melhor a pequenos espaços. Só que ela tem um porém que ela é muito sensível. Ela pode começar a florescer antes da hora por qualquer probleminha. Então, por exemplo, deu excesso de luz, ela pode começar a florescer pequenininha e render muito pouco, render 5 graminhas. Deu um choque na raiz, ela pode florescer muito pequena. Então, as automáticas, elas não são recomendadas para o cultivador iniciante, para aquele cara que está começando. Justamente porque qualquer errinho que tiver, ela vai começar a florescer ainda pequena. E aí ela floresce pequena. Enquanto as fotoperiódicas, apesar dela demorar um pouco mais, se ela sofrer algum problema, você consegue recuperar ela, deixar ela saudável de novo, depois coloca ela para florescer, ela floresce como se nada nunca tivesse acontecido com ela. Então você consegue solucionar os problemas mais fácil. Pode crer. Então, hoje e são dessas como que é? Fotoperiódicas. Fotoperiódicas que a gente consegue regular o período delas, né? Então, por exemplo, se eu quero que ela cresça mais, eu deixo ela mais nesse fotoperíodo, né? Nessa quantidade de luz específica. Aí ela vai crescendo. Aí quando eu quiser que ela comece a florescer, eu mudo a quantidade de hora que ela tá... quantidade de luz que ela tá recebendo, né? Isso, que é daí exatamente. Que vem as mães, né? Então, a automática é uma parada muito específica, né? É isso, são tantos meses, pronto, acabou. E a fotoperíodo é a que você consegue manejar e mudar conforme você quer, né? É isso, exatamente. A planta fotoperiódica, ela precisa ali entre 16 e 18 horas para crescer na fase vegetativa. Ela crescendo nessa fase vegetativa, você pode manter ela em fase vegetativa pelo tempo que você quiser. É só você manter as horas de luz. Nossa, isso é bizarro, gente! É como, tipo assim, você cria um monstro dentro de casa. Vou fazer uma árvore dentro de casa. Você pode criar uma árvore. Você pode criar um monstro que cria monstrinhos, porque você pode criar uma árvore gigante que dá um monte de clonezinhos iguais e você ter ali a multiplicação das plantas. E aí ela só vai... Só para dar
Só para dar o contexto para a galera, e aí para você florescer essa planta fotoperiódica, você tem que mudar as horas de luz para 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Então você tem que diminuir as horas de luz, aí a planta começa a florescer. Justo. Beleza. Só um bagulho, só pra deixar claro pra galera, as etapas do bagulho, porque você vai lá, germina, daí depois tem a fase vegetativa, daí depois vai florescer, daí você tem que fazer as podas, tudo mais. Conta essa história. Isso. Então, basicamente, as fases são assim, germinação, e aí depois de germinação tem o pós-germinação, que é quando você vai plantar ela na terra, que ela tá bem sensível. Porque aí primeiro começa- a germinação normalmente você faz em alguma mídia diferente da terra, né? Água Exatamente. ou... né? Eu geralmente Ok. gosto do papel toalha, que é o seguinte, Pode você crer. pega dois papéis toalha, uma vasilha daquelas tipo Tupperware, que tem tampa, umedece o papel toalha. Na verdade, você pode até fazer um processo antes, que é o seguinte, pega um copo com água, coloca a semente ali, dentro desse copo com água, deixa ali dentro 24 horas. Depois de 24 horas, você começa esse processo com o papel toalha. E aí você umedece o papel toalha, não encharcado e também não seco, ele tem que ficar úmido ali. Coloca a sementinha, cobre com o outro papel toalha, também úmido. E aí você fecha aquela vasilha ali, Tupperware, e coloca em um local escuro e que pegue uma temperatura ali entre 25 e 27 graus. E aí a semente vai germinar. Depois da fase germinação, é a fase vegetativa. Durante a fase vegetativa é que a gente faz as podas, e aí tem vários tipos de poda e tal. Depois da fase de vegetativa ou vegetação, tem esses dois nomes, começa a fase de floração. E aí depois da floração, colheita, depois secagem, depois a cura. Então esses são os passos. Muito justo. Quem não entendia nada já tá sabendo agora como é que é o solê. Vamos pra última pergunta agora, Jéssica. Ai, meu Deus. A última pergunta é muita pressão, hein, velho? Porque tem que ser uma que vá, né? Pô. Uma que vale. Eu vou colocar uma aqui, porque eu acho que também é a dúvida de quem faz, mas não sabe na finaleira como é que faz, entendeu? Tempo ideal para uma boa colheita. Seria uns 4 meses, no caso, não seja automática? Como que você começa a entender quando dá pra colher aquilo que você tá plantando? Porque às vezes também tem um lance aqui em São Paulo, pelo menos, né? Da semente do PREM, né? Você não sabe direito, se é fotoperíodo, se é automático e tal. Como você consegue identificar que tá na hora de você colher? Certo. Em média, a planta, demora 4 meses para você ter a colheita ali o mais rápido possível. E aí, quando cada planta vai ficar pronta, é muito específico. Então, tem umas que vão demorar 4 meses, tem algumas que podem demorar menos, 3 meses, e tem outras que podem demorar 6. Sementes de prensado, 99% delas são fotoperiódicas, e de Até porque plantas elas mais são plantadas sativas. outdoor, né? Eu tô falando Isso. errado? Fotoperíodo é fotoperiódicas, né? Não, é Fotoperíodo. Pode ser os também, dois. fotoperíodo também é chamado. Tá, É beleza. o mesmo, Queria saber. tipo assim, é chamada das duas coisas, é igual vegetação e vegetativo. Tem Tá. os dois nomes Entendi. para se referir à mesma coisa. E os prensados, eles geralmente demoram um pouco mais para ficar prontos, porque são plantas mais sativas, então elas demoram ali uns 5, às vezes até 6 meses para ficar pronto. Mas eu vou passar uma dica boa, um segredo bom aí, então. Que é o Eita, mesmo segredo método, a gente gosta, hein? Conta que é pra nós, finaleira. que é o mesmo método que eu passo para os meus alunos para como olhar quando a planta está pronta para colheita. Você vai olhar pelos pistilos, que é tipo uns cabelinhos que saem na flor da planta, tipo aqueles... É tipo uns cabelinhos. No início eles estão brancos, quando a planta está no início da floração. À medida que ela vai amadurecendo, os pistilos vão mudando de cor e ficando laranja ou marrons. Nossa. Ela fica
ela fica no melhor... Quem são os pistilos agora, pô? Eu tava pensando que ficava transparente, mas agora identifiquei nas florzinhas já, os laranjinha. Entendi. Isso, os pistilos dá pra ver a olho nu. Eles têm ali mais de 1 centímetro. É aquele que parece um cabelinho. E aí, quando eles mudam de cor e fica... Quando mais de 90% deles mudarem de cor, já tá num bom ponto de colheita. Então, você olha por esses pistilos. Quando 90% deles estiverem laranja ou marrom, beleza, tá no ponto da colheita. E aí, algumas plantas vão demorar 8 semanas, 10 semanas, e outras podem demorar até 12 semanas para ficar nesse ponto. Pode crer. Cara, muito bom, você tirou muitas dúvidas, e é sempre bom ter junto com a gente aqui gente que manja de cultivo, porque a gente não manja porra nenhuma e sempre manda dúvida pra gente. Segue lá o Jean. E antes de fechar, o Jean, a gente tem o nosso momento Gasta Lombra. Gasta Lombra! Jean, no nosso momento Gasta Lombra, a gente indica qualquer coisa aí pra galera gastar a lombra nessa semana. Pode ser um filme, um seriado, uma música, um canal do YouTube, qualquer coisa que você quiser indicar. Cara, eu acho que um filme que eu achei bem legal sobre o tema, que tá no Netflix, ele tava, né, não sei se ele saiu, mas ele chama Montanha Mortal. Eu acho que é um mini seriado. Gostei de assistir. A gente fez um episódio do podcast aqui de janeiro com a Alice, do Guns N' Roses, que tá lá na Montanha Mortal, lá em Humboldt. Tá lá no condado de Humboldt. Legal. É um filme, assim, que muito legal, retrata a realidade de um grower americano. E é um filme, é uma série, eu acho, mas bem legal mesmo. Dá pra gastar a lombra legal ali. Muito bom, eles contam lá toda a história de, tipo, da galera que era ilegal, que começou a se regulamentar, da galera que meteu foda e continuou sendo ilegal, né? Isso é bem da hora, né? Que mostra bem a transição mesmo, né? Como tá rolando lá, né? Isso é bem louco. Bizarro. Isso, exatamente. Você, Jéssica? Putz, eu queria indicar alguma coisa de cultivo, né? Pra seguir o tema, assim, mas puta, agora, assim, de uma hora, não soube. Fala do seriado que você tava assistindo. Isso que eu queria saber, eu não indiquei isso ainda, né? Tá, Investigando Ana, no Netflix. Eu tô apaixonada, inclusive ontem eu tive insônia, fiquei até 4h30 da manhã aí acordada assistindo isso, porque fiquei viciada, né? Que é sobre uma mina que finge ser uma herdeira alemã. E aí ela fala, pô, dinheiro pra caramba, tá, não sei o que lá, só que assim, só posso receber meu fundo fiduciário, como é que fala? Não sei. Só posso receber o dinheiro que eu tenho pra receber quando eu tiver uma tal idade. Ela não tem essa idade ainda, que ela é mais nova. Então, ela consegue, com a persuasão dela, mano, ir pra uns lugares surreais, estar com pessoas... A mesma parada, assim, tipo, o feeling aquele cara da Gol, tá ligado? Que teve as paradas. Ela consegue investimento, Jéssica. Investimento, É porque ela não foi até o final. Porque ela precisava comprovar que ela era quem ela não era, né? Na realidade, aí complicou. Mas, assim, o que eu acho mais maneiro é porque, putz, cara, às vezes você fica com raiva da pessoa, você vai sabendo a história, às vezes você acha a pessoa inteligente, às vezes você acha a pessoa interessante, isso, aquilo. Mas no final... Às vezes a pessoa mente tanto, ela tá tão numa brisa tentando enganar as pessoas, que é de uma parada que ela sofreu de quando ela era pequena, de uma coisa que ela não desenvolveu, ou sei lá, alguma outra parada que quando o filme começa a desenvolver, o filme não, né, a minissérie começa a desenvolver, realmente retratando a vida dela, parece que você sente uma pessoa muito mais empática, de entender o porquê que ela fez o que ela fez, não passar pano, mas de tipo assim, de você olhar e falar assim, ah, beleza, tá bom, você fez, eu entendi. Não que se eu tivesse na mesma situação eu faria, mas ok, entendeu? E aí... Ai, como é que eu dei um arrotinho? E aí é bizarro, porque no começo eu tava, nossa, que menina escrota, como ela fez isso, se eu fosse fulano. E agora que eu já tô no penúltimo episódio, eu já tô, caraca, mano. Então, tem umas paradas que é meio bizarra, mas ela nasceu bizarra também, sabe? Não é que ela tenha sofrido, nada demais. Mas acho que o ponto alto de tudo é persuasão e inteligência com quem ela se envolvia, para onde ela queria ir, com quem ela queria estar. Então eu achei um bagulho muito surreal, sabe? Que às vezes a gente... Não é questão só de interesse. Porque se a gente for pensar
friamente, psicologicamente falando, todo mundo que se relaciona com alguém tem algum interesse, né? Você não tá com a pessoa porque, nossa, sei lá, do nada. Você tem algum interesse preliminar ali, entendeu? Tipo, eu tenho interesse na pessoa que é bonita, na pessoa que é legal, na pessoa que vai ser minha amiga ou que vai te ajudar em alguma coisa. Então, pra quem quiser aí, cola na Netflix e assiste Investigando Ana. Também não é da hora ver rico se fuder? Só pra variar um pouco, né? É da hora, não é? Não, isso sim, eu não queria falar pra parecer meio pau no cu. Mas é da hora. Mas ela fala, não, beleza, daqui a pouco eu te faço o Pix. Passa o seu cartão aí em 46 mil reais. Caraca, mano. E as pessoas que, só por querer estar do lado dela, por achar que ela é alguma coisa, paga mundos e fundos. Então, bagulho. Assim, desculpa, como que eu vou te proteger, às vezes? Sabe o Fire Festival? Sei. Ela deu rolê com o cara do Fire Festival, mano, velho. É bizarro. Olha que doideira, mano. Não, tem várias coisas que eu tô assistindo, eu tô bizarro. Então assim, velho, assistam quem ainda não viu. É da hora. Muito bom. Eu vou indicar um canal do YouTube, cara, que chama... Eu falei pra você que eu tô viciado nessa porra. Chama JCS Criminal Psychology. Nossa, vou chegar lá, hein? Né? Deixa eu falar direito que é JCS Criminal Psychology. Que é, mano, são imagens públicas de interrogatórios de casos de assassinos, serial killers. Foi daí que você viu da Ana? Ou não foi outra parada? Outra parada. Mas é muito louco, tem uns casos muito doidos, cara. Tem até um caso que o cara era inocente, saca? E ele fala da tática que os policiais, que os detetives usam, tá ligado? Da psicologia, como eles fazem a pessoa confessar um crime. Mas são dos mais famosos, são de vários pra você assistir? Não tem muitos, assim, deve ter uns 15, eu acho. Mas cada um tem tipo bastante. 2, 3 horas. Nossa, tem bastante, então, tem meu. Que até você entender eu boto tudo, né? Eu vou cozinhar e boto lá pra tocar, tá ligado? Quero ver, né? É bom demais. E é muito louco que, tipo assim... Tem uma metodologia que quase todos os policiais lá usam, sabe? A maioria dos casos é do Canadá, não sei porquê, acho que o cara é canadense, provavelmente. E a maioria dos casos é do Canadá, e eles usam, tem uma metodologia que todos usam, daí, tipo, você começa a ver, depois você já viu vários, você começa a ver, eu sei o que você tá fazendo, cara, eu sei o que você tá fazendo. Eu acho isso muito da hora. É bem da hora, mano. É tipo quando você começa a ver as paradas de psicologia e já entende uns hacks da mente. Tipo, aperte sua mão e fala o seu nome. Não sei o que lá, essas coisas assim mais básicas. E é da hora, tem 2 casos que eu achei muito do caralho. Um que é o cara é inocente, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, o narrador, né, do canal, ele vai explicando as reações do cara e por que aquilo vai inocentando ele, cada reação dele. Tipo, quando... tem vários passos, daí chega um passo que é a acusação direta, né? Que ele fala, porque você fez isso, isso, isso. E aí a reação, tipo, mais natural é o do cara, seria ficar puto. Se o cara não ficar puto, é porque ele tem alguma coisa lá. E aí o cara fica putaço, começa a dizer que lá, né? Ó, tá vendo, cara? É inocente. Aí no final ele é inocente mesmo, tá ligado? É muito avançado. Aí, tem outro muito louco que, mano, o cara chega... O cara era um militar. E ele chega, mano... carrancudão, assim, tá ligado? Poucas ideias, pá, não sei o que lá. No final ele tá descrevendo os crimes, sabe? Tipo, tintim por tintim, você fala, nossa, olha o que o cara conseguiu, velho. Nossa, bizarro. Falando uns bagulho, assim, tipo, monstruoso, como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque o cara chegou nesse nível, tá ligado? De fazer o cara descrever tudo, sabe? É muito louco, mano. Recomendadíssimo, JCS Criminal Psychology. Ô, Jean, cara, um prazerzão receber você, cara. Foi muito bom te conhecer. E onde a galera te acha? Fala do seu curso, fala dos bagulho e tudo aí. Legal, o prazer é meu de estar aqui falando com vocês, poder estar respondendo a dúvida da galera. E para quem quiser conhecer a gente, pode seguir o nosso canal no YouTube, Plantando Bem. Lá a gente compartilha conteúdo sobre cultivo, várias dicas para quem está começando, gratuitamente. E também o nosso perfil no Instagram. Nosso perfil lá no Instagram é o Plantando_Bem. Lá a gente posta várias fotinhas de flores e tal. E aí, a pessoa por lá, ela vai conseguir começar a ver os primeiros passos que ela precisa dar para começar a plantar. E aí, de lá, ela consegue ir aprofundando no conteúdo. É isso. Muito bom, muito bom. Fechou? Vambora, Jéssica? Vambora, posso dar o último recado? Vai. Amigos, por favor, não sejam machistas. Se vê mina de crop e de short no bar da esquina, botecão, deixa as minas de boa, que só quer beber cerveja mesmo, entendeu? Não enche o saco, não. E é nóis, né? Tamo aí. Os que são de boa, tamo junto.
Então fechou, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal2, na minha pessoal também, @Will, muito nerd. É nóis. O nosso conteúdo é tudo isso aí que tá escrito no texto legal, mas ele também é feito com a ajuda dos apoiadores do nosso Apoia-se, tá ligado? Como você já deve perceber, é difícil monetizar aqui na plataforma por causa do nosso teminha, né? Então se você quiser e puder ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo, não deixar nosso beckzinho apagar, cola lá no nosso Apoia-se que você pode ainda ganhar uns brindes da hora, mano.